Boa tarde, meu povo! Espero que vocês estejam bem, né? Um excelente domingo para todos. Já estamos caminhando para o finalzinho do domingo, né? Deixa eu deixar meu copinho de água aqui. Vocês estão lembrando de tomar água, né? Eu falo isso toda santa live, porque afinal de contas, pelo menos aqui em Goiânia, o tempo tá muito quente, tá muito seco. E mesmo se não tivesse, é muito importante tomar bastante água, se hidratar, porque faz muito bem para a saúde, né? Então vamos começar nossa live de hoje. Muito boa tarde para quem está entrando. Já estou vendo até a aluna querida aqui. Um beijo para as minhas alunas. Bom, então vamos começar, né? O tema da live de hoje é saúde e dietas, né? Deixa eu ir mandando uns aviõezinhos aqui, que é para o pessoal entrar. Lembrando, gente, esse Instagram ele deu uma mudadinha nas lives, aí às vezes fico meio perdida. Mas enfim, vai dar tudo certo. Prontinho. Então bora lá. Deixa eu já dar início. E aí eu vou pegar pelo básico do básico, né? Então, o que é saúde? Gente, eu fui pesquisar no dicionário o que é saúde, que é pra gente pegar bem ao pezinho da letra o que significa. Até anotei aqui do lado e eu vou ler pra vocês. Olha aqui. O que significa saúde, né? Ter saúde. Saúde é um estado de equilíbrio dinâmico entre o organismo e seu ambiente, né? O qual mantém as características estruturais e funcionais do organismo dentro dos limites normais, dentro dos limites normais para sua fase de ciclo vital. Né? E o que isso quer dizer? Saúde está ligado ao equilíbrio, no nosso caso, né? O nosso equilíbrio, da forma como a gente está com o nosso meio, né? Outro significado também no mesmo sentido, né? Estado de boa disposição física, psíquica, ou seja, de bem-estar. Aí eu pergunto para vocês, ter saúde está ligado, né? Alguém me ouviu falando que ter saúde significa a pessoa ser magrinha ou ser atlética, né? Ter o corpo todo cheio de músculos à mostra, né? Muito bem torneado. Acho que ninguém ouviu falando sobre isso, né? A nossa convidada já chegou aqui. Eu vou só acabar de fazer uma introduçãozinha, tá, Cris? E eu já te chamo. Então, o que significa? O ter saúde é justamente um equilíbrio entre o que eu estou fazendo, da forma como eu estou vivendo e o meio onde eu estou, certo? E dieta, o que significa dieta, né? Dieta é uma cota habitual de alimentos sólidos e líquidos que uma pessoa ingere, ou seja, dieta não é passar fome, dieta não é ficar comendo só saladinha, né? Dieta não é nem 8 nem 80, né? Sem extremos. Dieta tá ligada à forma como eu me alimento. Ó o cachinho aqui ficando pontudinho, certo? E aí, deixa eu ver se eu chamo a Cris aqui. Vamos ver se ela vai atender de lá. Oi, gente, eu não cheguei a me apresentar. Oi, Cris! Boa tarde! Tá bom, Gê? Tô bem, e você? Eu também, graças a Deus. Tá conseguindo me ouvir bem? Tô, e você? Tá bacana. Então tá Bom, bom. que eu comecei a falar aqui, eu fui no embalo, eu nem me apresentei, também eu vou dar um tempinho para você se apresentar. É Tá, porque às vezes eu me esqueço que tem gente que está chegando agora, né? E aí a pessoa pensa assim, gente, ela não sei nem quem é, né? Não sei nem o que está acontecendo, então vamos lá. O meu nome é Geisa Reis, eu sou professora de dança, graduada pela Universidade Federal de Goiás,
eu tenho especialização na área de arte e educação intermediática digital e de psicomotricidade e ensino especial. Então, assim, em resumo, né, o que isso significa? Que já tem uns bons anos que eu estudo e eu trabalho com relação ao corpo, às emoções, o autoconhecimento, a saúde e como a arte transita, né, como a arte está costurada em todas essas questões, certo? E hoje nós vamos falar, né, como eu havia dito no início, a Cris também já está com um copinho de água aí, está que nem eu. Mantém-se hidratada. Com certeza. Então, eu estava falando, né, Cris, que eu peguei no dicionário o significado mesmo de saúde e de dieta, né, que não tem absolutamente nada a ver com relação a ser magrinho demais ou ter grandes músculos, né, os músculos à mostra, ou ficar só na base da saladinha, Não. né, e assim, pro 8 ou pro 80, né? Seja fazer uma dieta para as pessoas que têm vontade de engordar, seja comer um grande volume, né, de comida, as pessoas que têm vontade de emagrecer, ficar só na base do alface. Né? Não significa isso. E por que é importante a gente falar sobre isso? Porque a gente tem que tomar muito cuidado, e eu até conversei isso ontem com o Dr. Vinícius, a gente tem que tomar muito cuidado com a indústria da beleza, da forma como vendem as coisas, né? Da forma como falam pra gente, olha, você precisa estar dentro de um padrão específico. Se você não estiver dentro desse padrão, seja para mais, seja para menos, você não é bem aceita, ou o teu corpo não é bonito o suficiente, você, às vezes, até você nem está saudável, certo? E a gente veio aqui para desmistificar uma série de coisas que as pessoas... que a gente já nasce, né, Cris? A gente já nasce ouvindo essas coisas. Sim. Do que é melhor, do que não é melhor. Então, a primeira coisa que a gente quer desmistificar aqui é com relação aos extremos. Então, a gente tem que viver dentro de um equilíbrio. E o que é um equilíbrio? Significa que eu vou viver de uma forma bem linear, né? Então, eu sempre vou comer tudo bem certinho, pesado na balancinha, naquela balança de cozinha, e tudo específico. Gente, isso não é funcional. É claro, existem atletas, pessoas que trabalham com isso, que elas vivem dessa forma, mas aí foi uma escolha delas. Agora, para nós, meros mortais, que estamos aí no dia a dia, na correria, nós mulheres, então, né, que trabalhamos, estudamos, somos donas de casa, mães e tudo mais, imaginem um padrão desse que eu preciso milimetricamente contar absolutamente tudo que eu como, a caloria de cada coisinha. Então, não é assim que as coisas funcionam. Eu não preciso fazer tudo isso para poder ter uma vida saudável. E eu também não tenho que chutar o balde e falar assim, porque eu não dou conta mesmo, então eu como o que eu quiser, na quantidade que eu quiser, e também não faço exercício e tudo mais, né? Ó o Paulo. Fala, Paulinho. Paulo Salles. Então, o que acontece? Eu vou falar um pouquinho com relação à dieta flexível. Aí, claro, né? Quem quiser, depois pesquisa mais. Inclusive, eu estou lendo um livro maravilhoso. Eu adquiri ele em PDF e eu imprimi, porque esse negócio de ler em PDF eu não dou conta. Eu também não gosto. O nome do livro, para quem quiser, o livro se chama Dieta Flexível e Nutrição. Aí o nome do autor é Caio normal, né, com C, Botura, certo? Aí vocês podem pesquisar, que é um livro que eu ainda não terminei de ler, mas ele me esclareceu muitas coisas. Então, assim, ó, tá de dieta. Não é dieta. A gente tá explicando sobre outra coisa aqui, viu, Paulo? Não é bem essa dieta sua, não.
Ele tá Então, assim, top. Eu tô, assim, orgulhosa de você. Eu brinco com o meu pupilo, né? Eu falo que eu tô orgulhosa dele, que ele me surpreende cada prato que ele posta pra gente. Eu acho não massa. é cada prato bonito. Quando a pessoa começa a fazer uma alimentação mais saudável, ela fica perdida, né? E o Paulo é um exemplo disso. Mas ele não ficou perdido. Eu achei o máximo, porque era muito fast food, ele trabalha fora o dia todo, não tem como fazer comida para ele. Então ele ia de fast food. Aí, depois de uma conversa, né? Dos três ali em cima dele, eu já iria à parte. E ainda no grupo, né? Todo mundo ajudando a falar um pouco. Aí ele começou e assim, eu tô de verdade assim muito orgulhosa. Tô vendo que ele tá realmente equilibrando o alimento dele, sabe? Os pratos que ele posta é bem legal. Não vi ainda o seu almoço, eu vejo o seu café da manhã e seu lanche da tarde, lanchinho da noite. Mas ele tá Mas o que é importante dizer é justamente isso. A pessoa ela está vindo de um certo ritmo, e aí o pessoal acha que começar um tipo de dieta diferente é justamente o mudar da água para o vinho de um dia para o outro. Geis, Gente, eu fiz isso, oi, fiz isso. Vou me apresentar, tá? Que eu não me apresentei ainda. pode se apresentar, fica à vontade. Vamos lá, eu sou Cristina, eu sou arquiteta, sou de Ribeirão Preto. E a Geisa me chamou porque ela me ouviu falar um pouco sobre alimentação macrobiótica, né, Gê? Que eu fiz parte E já. vamos falar hoje. Não é fácil, não. E assim, eu amo mexer com alimentação. Eu não sou da área de saúde, mas eu sempre fui muito ligada à alimentação, a produtos naturais, a trabalhar com a medicina mais natural, ao invés de ficar. Eu sei, sabe, eu pesquiso muito. A minha mãe trabalhou demais por 30 e poucos anos aqui em Ribeirão. Ela é fantástica, a gente comentou sobre ela aí. Eu e a Geisa, antes, né, da live, ela trabalhou muitos anos com Shiatsu, Douyin, Watsu, e a gente entrou nesse mundo exatamente por esse motivo. Então, a gente sabe, assim, estudou muito, a minha mãe é muito estudada nesse assunto, e aí nós começamos a entrar nessa alimentação, e nós experimentamos um pouco de tudo. E nós fomos de radicais, uma época, sabe? Não fez mal, mas foi uma loucura. Eu fiz uma loucura uma época. A gente tem que tomar muito cuidado com a alimentação. Se você me permitir só dar um adentro nesse daí. O que À aconteceu, vontade. que eu entrei de radical, né? Eu tinha 18 anos na época, tinha parado de comer carne vermelha por decisão minha. Eu nunca fui muito ligada à carne vermelha, né? Eu sempre gostei. Tinha até uma pessoa que falava assim: ah, você quer o bife bem passado, mal passado? E eles faziam um bife grosso, assim, aquele sangrando, né? Que todo mundo ama. Falava: ó, o meu corta ele no meio, amassa bem assim, né? Abate bastante e torra. Ele olhou pra mim e falou Tá assim: parecendo eu. faz você. Essa sola de sapato, vai pra cozinha e faz você. Eu falei: nossa, eu não gosto desse negócio sangrando, não vou comer. Então, eu nunca fui muito ligada à carne vermelha, né? Então, assim, frango e peixe, ok, eu como. Mas na macrobiótica a gente não come nada de carne vermelha, nada de carne branca, nada de animal, né? A única coisa que eles usam de animal chama peixinho, que realmente são os peixinhos bem pequenininhos que usa como tempero. Oi, Fê. Hum. E aí, sim, né? E quando o Kikuchi trouxe a macrobiótica para o Brasil, minha mãe estava na época de entrar no Shiatsu, no Douyin, estudando muito isso, fazendo cursos atrás de cursos, e ela conheceu essa alimentação. E aí nós entramos assim, radicalmente, realmente. E a macrobiótica, ela é uma alimentação totalmente oposta ao que a gente tem. E para você entrar na macrobiótica, você tinha que fazer uma desintoxicação. Ah, hoje eles falam de detox, né? Ah, vou tomar os chás que vão fazer detox, não sei o quê. Gente, esses detox aí não é nada perto do detox real da macrobiótica. Porque, assim, o que era o detox? A gente comia 10 dias de arroz integral. Absolutamente mais nada. Só isso. E eram 10. Não era esse arroz integral com cebola, azeite, salzinho. Não. É um arroz cateto feito na panela de pressão, né? Que ele é mais forte, mais consistente, mais yang, que eles chamam. E aí você só comia ele de manhã, à tarde e à noite, por 10 dias.
Esses 10 dias você ia sentir ânsia, dor de cabeça, mau humor, bom humor, você ia ter de tudo. É uma coisa muito louca, é maravilhoso. Quando você termina o detox, você sente paladar. É tipo quando você tem Covid e não tem mais. Zoeira, tá, gente? Brincando. Você não tem paladar nenhum, você volta a ter. Quando É você... igual quando tá muito gripado, né? Que aí depois É, acaba, você volta a sentir cheiro, volta a sentir gosto. isso. Aí o que aconteceu? Mas eu era muito radical e assim, eu amava essa parte da a Galdino tá falando que ela não dá conta, né? Mas como eu sempre quis algo diferente, eu gostava disso e eu sempre fui assim, determinada. Eu quero uma coisa, tipo, se eu começo eu não paro, né? E na época eu fiquei com medo de fazer o arroz integral e eu fiz do me deu um problema de intestino. Eu tomei 5 colheres de sopa de óleo de rícino para poder fazer também uma desintoxicação. Meu Deus. Gente, vocês não fazem isso e saem de casa, tá? Eu imagino. Não tem condições. E aí eu desintoxiquei também. Aí você começa a sentir cheiro, paladar. A maçã, para mim, era doce que nem o mel. Antes não tinha sabor. A maçã acabou tendo um sabor totalmente diferente do que eu sentia antes, né? Então, já tô enjoada. Então, mas assim, gente, é maravilhosa a alimentação, mas é o que a Gê falou, é difícil você entrar radical. Mas eles falavam pra gente, ou você entra radical, ou você não vai conseguir, você não pode fazer as duas alimentações juntas. Então a gente tinha que ser radical, né? E nós entramos meio que radical mesmo. E vou falar Isso assim, no caso é biótica. na macrobiótica, sim. Agora, que nem estava falando negócio de pesar, eu vou falar só um pouquinho disso, Gê, que eu lembrei, sobre pesar o alimento, ou comer tal coisa. Esse pessoal que faz fisiculturismo, que vai para concurso, eles também não fazem alimentação dessa forma dia a dia. Eles fazem isso uma semana antes do concurso. E eles são radicais essa semana. Eles param tudo, eles zeram com gordura, zeram com tudo para poder chegar no onde eles precisam para poder competir. Depois eles voltam uma alimentação mais equilibrada, né? Porque não tem condições, não existe manter uma alimentação dessa, né? Não é humano, né? Hã? Não é humano, não é natural. E, e essa cobrança que a gente sempre teve, sabe? A mulher principalmente, né? O homem hoje está se cobrando um pouco mais, mas a mulher sempre foi cobrada de perfeição, a Barbie, né? Ah, você tem que ter o quadril com, que nem falava a Miss Brasil, né? 92 de quadril, 92 de busto e 60 de cintura. Gente, cada mulher tem um biotipo, não existe uma perfeição. Olha, não existe uma perfeição, não existe um biotipo X e todo mundo é igual, né? Não tem como colocar todo mundo dentro de uma forminha. Não. E a saúde não está ligada à sua parte estética. Ela está ligada com o seu colesterol, com o seu triglicérides e com outras coisas, né? Que você faz um exame e vê como você tá. Agora, eu preciso fazer uma dieta, ficar com 50 quilos para eu ser saudável. Não. Tem pessoas... Meu pai, por exemplo. O meu pai, ele era gordinho e ele não tinha nada. Nada. Ele comia de tudo. Ele não tinha Gente, ele tinha pressão alta só. Não tinha mais nada. Sabe? E a gente brigava com ele porque, poxa, colesterol, que colesterol? Sabe? Então, assim, ele estava feliz do jeito que ele estava, ok. E a minha irmã, é o oposto. A minha irmã já é assim, era magérrima e perde muito rápido, né? E para ganhar um sufoco. Então ela começou, o ano passado ela começou a comer demais para poder ganhar peso, para ter massa muscular, para ter. Então ela começou a inventar banana amassada com whey, com pasta de amendoim e assim comia, sabe? Começou a fazer e ela começou a engordar. Quer dizer, engordar. Para ela engordar. Aí, mas assim, a gente começou a reparar que ela estava diferente. E ela foi no Nutri, e o Nutri cortou o whey, cortou pasta de amendoim, cortou várias coisas dela, que ela estava inchada. Então, a gente tem que tomar cuidado, sabe? Muito cuidado com a alimentação. Mas pode falar, Gê, desculpa, eu te cortei. Não, imagina.
É, qual que é a grande questão de fazer uma dieta flexível? Eu não vou fazer as coisas da minha cabeça. Então, por exemplo, né, o caso da irmã da Cris. Preciso engordar, preciso ganhar massa magra, né? E aí eu começo a comer em excesso. E aí, quando foi no nutricionista, na verdade, estava inchada, né? Certo, Provavelmente devia já ter iniciado um processo inflamatório, né? inflamatório. Então, e aí o que que acontece? A ideia da dieta flexível é justamente você aprender mais sobre os alimentos, parar de comer ou reduzir, né? Coisas muito industrializadas, coisas que vêm dentro de pacote, coisas muito processadas, e se alimentar de coisas mais saudáveis. Então, vai lá para as frutas, verduras. E outra coisa que eu acho muito importante falar, porque assim, tem muita gente que prega que carboidrato é vilão. Não, porque se eu vou fazer dieta, eu tenho que cortar 100% do carboidrato, porque o carboidrato faz mal. Não é assim que as coisas funcionam, tá? Então, eu não tenho que cortar o arroz, por exemplo. No meu caso, eu comecei a emagrecer de verdade, claro, depois que também comecei a mentoria do Felipe, né, que é um curso que nós estamos fazendo. Para quem está ouvindo, né, para quem está assistindo, e não sabe do que se trata, a Cris também é uma colega minha de curso, né? O doutor Vinícius, que veio ontem, também é um colega de curso. E é um curso voltado ao autoconhecimento, voltado a verdadeiramente a gente olhar para dentro de si e encontrar a nossa melhor versão, né? Procurar melhorar em todas as áreas da nossa vida. E eu sempre fui uma pessoa muito ativa, né? Sempre fiz muita atividade física, sempre gostei muito de dança, né? Estou aqui, né? Eu me formei em dança, sempre fiz academia. Na minha época estava muito em alta o axé, fiz ritmos, fiz jump, enfim, musculação, fiz um pouquinho de artes marciais. Então, assim, eu levava uma vida saudável, né? Na parte de atividade física. Só que eu era completamente leiga na parte de alimentação. E como a minha família já é uma família gordinha, e eu já tinha essa predisposição, então eu também era gordinha, então eu morria de medo e eu comia pouquíssimo. Cris, você não faz ideia das dietas loucas que eu já fiz. Faz Faço ideia, né? também. Nossa, mas assim. Fazia sem minha mãe Oi, saber. Eu fazia sem minha mãe saber. Eu fazia de eu qualquer. também. Eu não fui bulêmica e nem anorexia. Mas eu tive. Eu lembro que eu queria emagrecer numa semana. Eu tomei só leite molico com adoçante e bolacha água e sal e queijo branco. Era a minha alimentação durante a semana inteira. Tinha 15 anos. E se eu te falar que eu já passei não lembro quantos dias na base de bolacha de maisena e leite? Nada a ver, né? Aí fica mais Para ainda. emagrecer. Não, é aquele negócio, tipo assim, a gente falando hoje, né, soa super engraçado, porque a gente já tem uma noção bacana. Mas quantas pessoas não fazem isso, né? Porque não conhecem, porque acha que, não, porque a prioridade só é emagrecer. Gente, faz dieta louca, pode até emagrecer, mas a partir do momento que você voltar a comer de uma forma normal, porque você vai, o teu corpo vai pedir por nutriente, você vai ficar tonta, vai ficar zonza, vai ficar fraca, vai dar tremedeira, você vai precisar voltar a comer de verdade, pode ter certeza que você vai ganhar todos os quilos que você perdeu, se não mais, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Tinha uma médica aqui em Ribeirão que ela era famosa por fazer várias pessoas emagrecerem rápido. Só que era com remédio, à base de remédio, né? Só que depois ela começou a ser processada. Por quê? Ela não dava um... Porque, gente, não existe dieta, existe reeducação alimentar. Se você não mudar aqui, você não vai emagrecer e vai ficar magra.
você tem que ter a mente magra. Se você não tiver a mente magra, você nunca vai emagrecer. Porque quando você emagrecer, você fala, poxa, agora eu já estou num peso que eu quero, vou comer o que eu quero. Aí você volta a engordar e engorda o dobro. Entendeu? Exato. E essa médica, ela fazia isso, ela dava um remédio fortíssimo, ansiolíticos também, a pessoa ficava alucinada, emagrecia muito. Eu tive uma amiga que emagreceu mais de 20 quilos, depois ela engordou 30. Então, assim, foi terrível. Por quê? É que nem quando a pessoa faz a cirurgia bariátrica. Ela tem que fazer um acompanhamento psicológico para que ela comece a pensar de uma forma como uma pessoa magra pensa, né? Porque se ela faz a bariátrica e ela continua pensando da forma como ela pensava antes, ela não vai suportar, porque ela não vai conseguir comer mais aquela quantidade, mas aqui ela precisa e aí ela entra em parafuso. Por isso que existe, assim, vários problemas, né, na bariátrica. Por isso que eu sou super a Não, favor. e tem que fazer terapia antes, Depois. durante e Sim, depois. É um sim. tratamento assim para a vida, para a Sim. vida. Não adianta pensar que porque se eu fizer uma bariátrica ou se eu fizer uma redução de estômago, enfim, uma lipo, né, uma lipoaspiração, eu vou poder comer de tudo. Não, Gente, não funciona. Não existe milagre. Não tem como, de um dia para o outro, de uma semana para outra, simplesmente perder peso de uma forma saudável e conseguir manter aquilo. uhum. Não tem como. Tem uma nutricionista aqui em Ribeirão que eu gosto muito dela. Eu acompanho ela, chama Andréia. E ela fala, né, da mente magra, ela faz mentoria sobre isso, ela é ótima. E ela emagreceu, ela fez nutricionismo, ela se formou gordinha. E ela não se conformava, tal, ela resolveu mudar a vida dela. Aí quando ela começou a pesquisar, olha isso, ela se formou em nutricionismo e não conseguia ainda, né, lidar com aquela situação. E aí ela conta que ela foi fazer um estudo, tal, e ela hoje ela fala também da mente magra, né? Ela dá até um curso sobre isso. E sobre alimentação, ela fala assim, não adianta você... Ela emagreceu, acho que 40 quilos. Ela é linda, linda. E ela fala assim, não adianta, vamos supor, vai uma pessoa lá no consultório dela, né? Aí chega no consultório dela, ai, doutora, eu comi hoje um doce fit. Ai, não tinha açúcar, não sei o quê. Ela, oi, tá, não tinha açúcar? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha na quantidade de caloria que tinha esse doce? Aí ela pesquisa. Se ele tivesse comido o bombom sonho de valsa que ele estava com vontade, ele tinha menos caloria do que aquele doce. Então não é porque é fit que ele é saudável e ele vai te deixar magra. Não Muito existe bem isso. lembrado. Hã? E Muito isso, bem lembrado. e isso começou, Gê, com essa geração de diabéticos, né? Porque os diabéticos eles não podem comer doce. Então, esses doces são feitos exatamente, mais exclusivamente para eles, né? Porque não tem açúcar, que eles não podem. Mas não significa que não tenha caloria. Então, as pessoas se enganam com isso. Ah, eu vou comer um doce fit e pronto. Come lá 10 docinhos fit. Ah, não engordei. Amigo, não é assim, né? Por isso que é bom você ter um acompanhamento de um nutricionista. Quer emagrecer, quer engordar, tenha um acompanhamento de nutricionista. Ou então pesquisa, se você não posso agora, pesquisa sobre isso então. Vai em busca, porque não é legal. Se você fizer sozinho, você vai acabar fazendo coisa errada, vai acabar se machucando. Eu vou contar um caso meu, que foi assim, da macrobiótica, que eu fiz por conta própria, não a macrobiótica. Então agora eu tô na macrobiótica, agora eu não tomo mais remédio. Beleza. Aí me deu dor de cabeça, eu tava com uma enxaqueca, né? E aí, na macrobiótica, enxaqueca é uma dor de cabeça yang, eles chamam, que é uma dor de cabeça mais forte, né? Ela vem de uma tensão, né? Quando a dor de cabeça é yin, é uma pressão baixa. Então, existem os dois tipos de dores. Na época, eu não entendia, não sabia. Eu fui lá no livro que a gente tinha comprado, Você Pode Curar Sua Vida, eu acho que foi esse. Aí eu tô lá, deixa eu ver o remédio para dor de cabeça. Ah, achei um chá. Então, o chá era shoyu, pensa, shoyu, ameixa umeboshi e acho que era shoyu com ameixa umeboshi. Beleza. Pus lá, fervi, shoyu, água, ameixa umeboshi, tomei. G.
Eu literalmente quase morri. Eu podia ter tido um AVC. Foi fora do normal. A dor de cabeça, ela foi triplicando. Ela foi dobrando, aumentando, 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 aumentando. Nada passava. Eu não conseguia nem chorar de dor mais, porque eu não podia respirar. Parecia que a minha cabeça ia estourar. Eu nunca senti uma dor tão forte na vida. Aí minha mãe, desesperada, ligou lá para Mumbuca, né, no Kikuchi, e conversou lá e falou, olha, ela estava com uma dor de cabeça, fez esse chá. Daí ele falou, ela tem que vomitar, porque ela tomou o chá errado. Ela potencializou a dor de cabeça dela. E a hora que ela estava falando, eu no quarto, meu tio ali do meu lado, médico, não sabia o que fazer mais. De repente, eu vomitei tudo. Desculpa aí se alguém tá comendo. Eu pus tudo para fora. A hora que foi tudo para fora, passou. Na hora passou a dor. Aquilo aliviou. Então, gente, não brinca. Nem remédio natural se deve brincar, sabe? Ah, é natural, eu vou fazer. Não. É perigoso. A gente tem que tomar todos os cuidados. A gente tem que saber o que a gente está fazendo. Porque você pode, que nem eu fiz, eu podia ter tido realmente um AVC ou alguma coisa muito pior, né? Porque eu potencializei a dor. Não, isso é muito sério, né? Então, olha, gente, quer ter uma vida de qualidade, quer verdadeiramente assim cuidar da tua saúde, mas sem aquela neura, sem aquela coisa assim, sabe, exagerada. Primeira coisa que vocês precisam fazer é conhecer vocês. Conhecer o corpo de vocês, como é o corpo de vocês, qual é o biotipo de vocês, né? Então, tem endomorfo, ectomorfo e mesomorfo, né? Se não me engano. Isso. Vão pesquisar. Volta depois aí na live um pouquinho, anota os nomes e vão pesquisar. Procura entender. É igual a Cris falou. Tô sem dinheiro para ir no nutricionista agora. Lembrando que tem muitos lugares que trabalham com valor social. Então, assim, reduzem o valor, né? Já é bacana. Ou não consigo pagar nenhum valor social. Ok, então vai estudar. Porque tudo nessa vida é assim. E não começa a pisar onde você ainda não está enxergando. Sim. Vai analisando, vai estudando, pensa o que o teu corpo precisa, o que você necessita. Então, por exemplo, no meu caso, eu não posso ficar sem arroz, sem feijão, sem carne. Eu tentei várias vezes ser vegetariana, não consegui. Mas assim, claro que faltava eu substituir direito, faltou fazer também um acompanhamento nutricional. Só que aí eu estudei um pouco com relação ao tipo sanguíneo, né? Que também interfere, né? Que já, pelo menos pelo que eu já ouvi de alguns médicos falando. Então, por exemplo, eu sou do tipo O negativo. E pessoas do tipo O negativo necessitam de carne. Então, por exemplo, carne vermelha eu praticamente não consumo, eu consumo muito pouco. Normalmente no final de semana, na casa dos meus sogros e tal. Na minha casa, eu só como frango e peixe. Já me satisfaz, já resolve para mim. Então, eu preciso analisar, quando eu falo, né, as mulheres aí de uma forma geral, o que é importante para mim, como está o meu corpo agora, como eu quero que ele fique e o que eu preciso conhecer sobre ele para eu entender qual que é o limite dele, o que ele está falando para mim, porque às vezes eu quero uma coisa surreal, que não, sabe, não tem como o meu corpo chegar nisso. É igual, por exemplo, eu tenho os ossos mais largos, o quadril é largo. Gente, eu nunca vou ser magrelinha. No meu caso, eu nem quero, mas imagina uma mulher que fica lá olhando os modelos de passarela, que tem aquele biotipo mesmo de magrelinha, né, o quadril mais estreitinho, e almejar aquilo. O corpo não vai chegar. Então, eu preciso conhecer o meu corpo, saber como ele é e ver quais os potenciais dele para poder também não ficar levando ele no limite, né? Sim. Você quer falar alguma coisa, Cris? Nossa, você me lembrou de modelo.
Eu lembrei da minha irmã. Eu fui modelo também, mas assim, na minha época a mulher não precisava ser magrela, né? Porque se precisasse eu não ia ser nunca. Eu nunca fui biotipo magrela, né? E aí, mas na época meu pai não queria, ficou bravo e tal. Aí foi pouco tempo. E aí minha irmã resolveu, eu quero, eu quero, eu quero. E ela é 14 anos mais nova, já tinha mudado muita coisa. Meu pai já não estava tão radical, né? E aí eu vou. Aí ela foi no estilista aqui em Ribeirão, que é um amigo nosso, no Tomás. E aí chegou lá, gente, ela era magra, 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 de verdade. Aí ele virou e falou assim, para você ser modelo, você tem que emagrecer no mínimo 10 quilos. Na hora que você me falou isso, Gê, elas não são daquela forma. Elas precisam ser. Elas são doentes. Elas ficam doentes. Você pode ver que teve modelos que morreram em passarela, modelos que são internados, modelos que, sabe, sofrem por bulimia, anorexia, por esse motivo. Sabe o que ela falou? Ela olhou para ele e falou, você tá brincando. Ela já era muito magra. E aí ela falou, não, se eu tiver que emagrecer 10 quilos para ser modelo, eu não vou querer ser nunca, porque eu não vou gostar nem de mim. E caiu fora. Só que tem menina que, assim, fica E cai alucinada nessa. e acha que tem que ser tal. Gente, eu tenho dó. Eu olho para elas e me dá desespero. Porque eu sei o quanto... Tem meninas que nem por que saiu essas... Você sabe quando começou essas modelos magérrimas? Com aquela modelo... Putz, eu vou tentar lembrar o nome dela agora. É uma modelo magrela que apareceu do nada. Porque na minha época, Luísa Brunet era modelo. A Luísa Brunet nunca foi magra. Putz, eu não vou lembrar o nome dela agora. Daqui a pouco eu lembro, qualquer coisa eu Depois eu falo. lembro. Aham. Extremamente magra. Quando ela surgiu, começou esse auê, esse bonde que as mulheres tinham que ser como ela. Ela era daquele jeito. Existem mulheres daquele jeito. Mas aí elas começaram a ter que ser. Gente, aí você passa a ficar doente, entendeu? E esse negócio de alimentação, de dieta, que você estava falando do sangue, eu sou A positivo. E eles falam que também eu tenho que ser carnívora. Eu não como carne vermelha desde os 18, eu tenho 52. Não sinto É o mínimo de... engraçado que o estudo que eu fiz, pelo menos pelo que eu pesquisei, né? Que foi até com aquele médico Dayan Siebra, conhece? Ele é Não, bem famoso no YouTube. Chama Dayan Siebra. Ele fala com relação a isso. Eu ouvi justamente que A positivo é o que mais tem propensão a ser vegetariano. não, o meu é Porque, O, tipo assim, ó, eu entendi A. não, O Entendi. positivo, O positivo. E eu fiquei assim, putz, eu preciso comer carne, né? E eu já não comia carne fazia um tempo. Mas aí, qual foi a dificuldade que eu senti quando eu parei de comer carne? Social, que na minha época não existia esse negócio de vegetariano, macrobiótico. Eu que aqui em Ribeirão, então, era quase ninguém, né? E eu estava de boa. E quando eu fazia, porque eu sempre fui de fazer muito exercício, eu fui que nem você, artes marciais, eu fiz karatê até a faixa marrom, roxa. Eu fiz balé, pouca coisa. Aí eu amo zumba, até hoje eu danço muito porque eu sou apaixonada por dança, né? E assim, musculação, academia, todos os tipos de exercício eu sempre fui muito apaixonada. E aí teve uma época que eu já estava com uns 40 anos, eu fazia, malhava, 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 malhava. Minha filha estava doida para emagrecer, linda, mas queria emagrecer. Aí uma época que ela deu uma engordadinha, e aí ia fazendo com ela spinning, ia fazendo zumba, fazia vários exercícios, e eu comecei a emagrecer e não via músculo. Eu não via músculo definir, né? Não que eu seja toda definida, não, porque até nem é meu intuito hoje, né? Mas eu não via o músculo aparecer, eu achava estranho. E aí um dia eu perguntei pro personal, falei, Gustavo, eu não estou conseguindo entender por que que eu não consigo ver o meu músculo, né? Eu não vejo desenvolver. Aí ele falou, bom, me fala da tua alimentação. Aí eu comecei a falar para ele o que eu comia. Ele olhou para mim e falou, cadê a sua proteína? Eu falei, eu como pouca. Ele falou, então você não vai ter músculo nunca, Cris. Você tem que suplementar. Eu falei, ué, mas por quê? Aí ele me explicou sobre as fibras, né? Quando você rompe, quando você está fazendo musculação, você rompe as fibras, aí tem a proteína, ela preenche e tal. Bom, ele me deu uma aula, você tem que tomar whey. Nossa, para mim o whey era bomba.
falei, não vou tomar bomba de jeito nenhum, você tá maluco? Não vou tomar whey. Aí ele começou a rir e falou, Cris, whey não é bomba, é suplemento, é diferente de bomba. Você precisa para suplementar a tua alimentação. Daí eu comecei a tomar whey, porque eu precisava suplementar o que faltava. E aí realmente eu comecei a ver o músculo aparecer, né? E assim, 2 scoops de whey, ok, tá suficiente, depois do treino acabou, né? Até teve a conversa esses dias, né, que você acompanhou lá no grupo, que eu falei, gente, eu comprei creatina, meu Deus, comprei errado, era BCAA, nem sei o que é esses troços direito. Eu só sabia do whey. Aí a Paty comentando, o Jairo, né? E então, assim, esse tipo Tem de que ir coisa pesquisando. você tem que ter uma Nutri. Oi, Fer. Obrigada, minha linda. Aí você tem que ter um nutricionista até para isso, porque ele vai te orientar o quanto você vai tomar de suplemento, né? De repente você nem precisa de suplemento, uma alimentação mais saudável, uma alimentação mais equilibrada, você consegue tirar todo o carboidrato, que nem a gente está falando, não tem condições, gente. O carbo, ele te dá energia, e é da energia que você precisa para fazer o exercício. Sem energia, você não dá conta de fazer exercício, né? E a proteína para você depois do exercício fortalecer a musculatura e tal, né? Então, o carbo é necessário. Como fazer, então? Porque o carbo branco não é legal. Substitui. Você gosta do arroz? Come arroz integral. Ah, o pão. Ah, eu amo pão. Come pão integral, né? É bom evitar um pouco, mas assim, porque a farinha branca, ela é inflamatória. Então, eu tenho uma barriga, eu tenho... É tudo inflamação. Você vai ter que observar o teu corpo, né, para saber o que é que te causa alguma coisa. Às vezes a farinha branca não faz nem mal para você, mas para mim faz. Então não existe uma regra. Olha, para todo mundo existe essa alimentação. Senão o nutricionista nem precisava existir, né? Não precisava de nutri, não precisava de ninguém. Então eu ia Eu pegar. mesmo tive que substituir. Eu substituí pão, porque eu já estava comendo pão integral, na verdade. É difícil eu comer pão francês e tal. Só que até o pão integral estava me deixando um pouco mais inchada. Aí o que que eu tive que substituir por ovo? Então, Ovo. omelete, ovo cozido. Aí eu vou misturando, coloco páprica, Isso. porque no começo eu não era muito fã do cheiro e do gosto. Não vou mentir, era meio enjoada mesmo. Só que aí de colocar alguns temperos, orégano, páprica defumada e tudo mais, resolveu o meu problema. E aí eu percebi que eu dei uma desinchada, sabe? Que foi bom pra mim, Sim. sabe? Fez bem. Deixou de comer o carboidrato. Na verdade, o ovo ele é uma proteína e ele dá Sim, saciedade, né? Então ele te satisfaz. esse é o ponto. Isso, ele te traz uma saciedade que te satisfaz e você fica sem vontade de comer por um bom período. Já o carboidrato, não. O carboidrato, por mais integral que ele seja, o integral é melhor do que o branco, ele te dá mais saciedade do que o branco. Mas mesmo assim, você ainda sente logo em seguida fome. E aí você quer comer alguma outra coisa, né? E o carboidrato, mesmo sendo integral, ele também tem farinha branca, por isso que ele dá essa ainda inflama e tal. O que é legal, de repente, você colocar no carboidrato é uma tapioca, que é um carbo legal, melhor. Uma batata doce. Ai, mas batata doce. Tem várias formas de você fazer a batata doce, que é gostoso. Mas assim, o Eu que vou eu ter que pesquisar mais, porque eu ainda não simpatizo muito com ela, mas eu ainda vou pesquisar. eu te ajudo. Mas o que eu acho assim, eu estava comentando isso outro dia com a Valentina, minha caçula. Ah, eu não gosto disso, não gosto disso, não gosto disso. A gente não nasce gostando, você aprende a gostar. Quando você, Desenvolve, né? quando você entende a necessidade que você tem, quando você tem um foco ou uma necessidade de busca de alguma coisa, você aprende, certo? Então, você tem que adaptar o seu paladar. Você tem que aprender a gostar de certas coisas. Eu não nasci gostando de tudo também. Teve coisas que eu fui... O arroz integral era uma coisa que eu olhava aquilo e falava, meu Deus, arroz integral da macrobiótica não tem nada a ver, gente. Nada a ver com esse. Ele não tem sal, não tem tempero, ele é feito na panela de pressão e ele é todo grudado, tipo arroz japonês mesmo, sabe? A gente comia de hashi.
Ai, gente, eu tenho paixão, eu amo, 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 de verdade. Eu, todas as minhas gravidez, tenho 3 filhos, nos 3 eu tive desejo de arroz integral com gersal, esse. Porque o tempero dele era gersal. Então é gergelim torrado com sal marinho. Aí você joga ele por cima, parece um amendoinzinho, e você come. E assim, era isso. Então era cumbuca de arroz integral, uma cumbuca, vamos supor, do secundário seria um feijão azul que com cabotiá. Tô falando um dos pratos, né? Aí depois vinha num pires, um pezinho de tofu, um verdinho e mais um negocinho, um pires. Porque o primordial era o arroz integral. O arroz integral, ele tem quase tudo. Esse arroz, tá? Dessa forma. Porque ele era feito dessa Aham. expressão. Então, assim, para quem gosta de alimentação, dá uma estudada, é bem legal. Eu parei porque eu comecei a ficar muito radical. E aí você começa a ficar antissocial, né? Você não pode comer um doce, Aham. não pode. Doce só da macrobiótica, porque você começa a ter. Não é que você não pode, você pode, só que você sente mal. É como um bebê, você vira um bebê. O seu organismo, ele fica tão puro de novo que eu amava leite condensado, eu amava chocolate, né? Aí um dia eu fui comer um bis, aquilo ardeu minha garganta. É que nem criança quando começa a comer doce. Você vê que a criança Fica vai super sensível. muito sensível. Então você volta a ter tudo assim, sabe? Muito. É como se estivesse nascendo, né? E então você fica social por isso, porque você não come nada fora da tua casa. Nada. É, gelatina, É, eu passei, assim, na verdade eu ainda tenho passado, né, por um processo um pouquinho parecido. Então, por exemplo, que eu era viciada em doce, viciada mesmo, né? Então, minha quando eu comecei a cortar, sabe, a questão da, como é que fala, da abstinência, então, eu ficava extremamente irritada, assim, não gostava que falava que eu era viciada em doce. E aí, quando eu ia beliscar algum doce, comer alguma coisa, aquilo me dava uma, sabe, uma ânsia. E o que que aconteceu? Olha só como é que funciona a nossa cabeça. Aquilo começou a me entristecer, porque o uhum. doce não estava me fazendo bem mais, estava me fazendo mal. Aí veio toda uma questão psicológica, afetiva, sabe? De tomar o como doce. Tô Uhum. carente como doce, tô triste como doce. Mas o E doce aí é eu uma comecei. o doce é uma Pode falar. o doce, ele vem de uma carência. A gente, quando a gente está ansioso, triste, a gente joga no doce, porque o doce ele te traz uma sensação de alegria, né? O chocolate, principalmente. Só que o açúcar Exato, é um veneno, é que nem cocaína, ele vicia. E é terrível. Para sair não é fácil, mas sai. exato. E aí eu tive que começar a trabalhar com o meu psicológico. Na época eu ainda não estava fazendo a mentoria, né? Sim. O curso que a gente está fazendo, eu ainda não estava fazendo. Eu tive que começar a me perguntar, espera aí, de onde vem essa tristeza? Por que que eu acho que o doce vai resolver o meu problema? O que que eu preciso fazer para eu começar a encontrar outras maneiras de resolver? Então, assim, foi um processo. Tanto é que, por exemplo, chocolate, que é uma coisa que eu gosto muito, eu só consigo comer agora meio amargo, Uhum. sabe? Sonho de valsa, aqueles bombons mesmo da Lacta, que vem em cápsula e tudo mais, não desce, não desce. E antes eu era super fã. Então, Aham. assim, eu sei que o ideal seria o 100% cacau, né? Não precisa, G. Mas, né? Não, na verdade, Então, assim, assim, que nem hoje eu comi uma trufa, um pão de mel. Tá à vontade, não tem problema. não, claro, Você pode comer, mas assim, de vez em quando, tô com vontade de comer um doce, como. Não vou me penalizar por esse motivo. O que você não pode é todos os dias você ter um doce na sua bolsa. Eu preciso daquele doce. Se eu não comer aquele doce, eu não vou dar conta de ficar, não vou ficar bem. Não.
o doce não pode te dominar, você tem que dominar o doce, né? E assim, dá para substituir? Substitui, que nem você fez com chocolate, né? Começa ao leite, eu como às vezes ao leite, como com o que as crianças gostam, às vezes eu vou lá e como um pedacinho, mas eu gosto do meio amargo. Antes eu comecei com 40%, hoje eu como 70% e amo. 100% não dá, é muito forte. É muito amargo. Não dá, acho que nem existe. Mas 70% já é legal, com nibs e tal, ele faz bem e é gostoso. Ô Fer, só respondendo rapidinho, hoje, não é que o brigadeiro vicia, o doce vicia. O doce, O açúcar. o açúcar. Se você come brigadeiro todo dia, é um vício. Se você come brigadeiro de vez em quando, tudo bem. Não tá viciada nisso, entendeu? Agora, se você faz isso com frequência, começa a pensar como que você come esse brigadeiro, tá? Eu como brigadeiro, necessito do brigadeiro todos os dias. É vício. Eu preciso de um doce todo dia. É vício. E o que está acontecendo na tua vida, naquele momento, naquele horário do teu dia, o que está acontecendo que está te gerando essa necessidade de comer o doce. Sim. E aí, Cris, antes de acabar, porque quando eu olhei no horário eu até assustei, tá faltando pouco para acabar. Então, assim, eu vou compartilhar rapidinho algumas coisas que eu aprendi e que eu aplico na minha vida já tem um tempo, tá? Eu tenho um livrinho de bolso maravilhoso, que ele é de shiatsu. E aí, o que o shiatsu fala, né? Primeiro, questão de equilíbrio. Então, é aquele negócio, não é porque eu que eu como um doce 1, 2 vezes na semana que é o meu problema. É igual eu já comentei, né? Não vai ser a torta daquela festa que você foi que vai te fazer engordar e ficar com a saúde debilitada, como também não vai ser a saladinha de segunda-feira que vai te deixar saudável, que vai te emagrecer. É tudo uma questão de constância, né? Então, o que o shiatsu fala bastante? Aí eu vou tentar ser bem simples aqui, bem resumida. Primeiro, o nosso corpo, ele foi feito para se movimentar. Ele foi feito para estar em movimento. Nós não fomos feitos para poder ficar paralisados na inércia, sabe? Na preguiça. Não fomos feitos para isso. Tá? Então, o nosso corpo, ele necessita de atividades. E aí, eu até comentei isso em outras lives. Não adianta virar e falar assim, mas eu odeio academia. Ok, odeio academia. Mas existe N esportes, existe atividade física dentro da água, né? Então, tem hidroginástica, tem natação, tem dança, aí tem zumba, tem dança de salão, tem dança do ventre. Tudo que vocês imaginarem existe. Então, assim, comecem a pesquisar o que vocês gostam, vai experimentando, vai fazendo. E aí, eu acredito que a grande maioria das pessoas tem internet em casa, tem acesso à internet. Existem vídeos gratuitos no YouTube de dança. Aí, obviamente, você coloca lá, dança para iniciantes, zumba para iniciantes, porque são professores qualificados que fizeram aquele vídeo e que vão... Que estão ministrando com um cuidado também, com uma consciência de que muitas pessoas estão tendo acesso. Aí a questão de eu conhecer o meu corpo, até onde eu posso ir, até que ponto eu posso ir, mas movimente-se. E o que o shiatsu fala? Que eu preciso realizar atividades físicas entre 15 minutos e meia hora por dia. E nessas atividades eu preciso fazer de forma que eu transpira, né? Que eu realmente fique suada, né? Que eu fique ofegante. Por quê? No suor também saem as toxinas do corpo, né? E quando eu fico ofegante, eu estou trabalhando tanto o meu cardio, né, o coração, quanto eu estou trabalhando a minha respiração e todo o sistema circulatório. Então, o meu corpo, ele está entendendo que eu estou me movimentando e ele começa a trabalhar nisso, né? Aí me diz, quem é que não tem 15 minutinhos por dia? Vamos combinar que às vezes a gente fica muito mais que isso no Instagram, no Facebook, no YouTube, vendo fofoca.
né? Então, assim, tem como sim, é uma questão de prioridade. Se a tua Exato. saúde é prioridade para você, você vai arrumar 15 minutinhos no teu dia para poder pular, fazer polichinelo, correr com os teus filhos, com os teus netos, com os teus sobrinhos na sala, tá sem saber o que fazer? Vai brincar com as crianças para ver se não transpira, Energia sabe? Então, calorificada. assim, é uma questão de criatividade. Vai pular, vai correr, faz caminhada no quarteirão da tua casa. Você pode fazer isso. Está ao alcance de todos. Não tem essa desculpa de, porque eu não tenho dinheiro para poder pagar uma academia, para poder pagar isso e aquilo. Não, gente. Tem como fazer coisas simples dentro de casa, né? Procurar se alimentar mais com produtos que venham da terra, né? Então, produtos naturais, Uhum. certo? E aí, outra questão também, a gente tem que aprender a trabalhar mais a nossa respiração. Sim. Então, por exemplo, quando a gente está muito afobado, está estressado, a gente respira muito aqui no peito, né? Só sobe aqui no peito. O ideal é a respiração abdominal. Então, que eu encho a minha barriga mesmo, meu abdômen de ar e solto. Porque essa respiração ela é mais profunda. Sim. Então, ela mantém o meu corpo melhor, mais relaxado. Se eu fico... Vocês podem até perceber isso. Conforme vai ficando nervoso, estressado, tem gente que vai dando falta de ar. Por quê? Vai cortando a respiração, vai fragmentando ela, e aí o cérebro não oxigena direito, o corpo não oxigena direito. Então, a gente precisa aprender a respirar mais com o abdômen, que é essa respiração mais profunda. Outra questão também é a do sono, né? Então, eu preciso dormir, o ideal é entre 6 e 8 horas de sono, esse é o ideal. Se eu durmo menos que isso, eu posso ter perda de memória, eu posso ter estresse elevado, né? O raciocínio fica lento. Se eu durmo mais que 8 horas, eu me torno uma pessoa mais deprimida, uma pessoa depressiva, e isso também não é bom. Né? Então, assim, tudo é uma questão de equilíbrio. E as dicas que eu dei hoje, vocês podem começar a fazer na casa de vocês hoje. Certo? Exato. Quer concluir, Cris, para eu poder encerrar? Eu acho que faltam uns 2 minutinhos. Tá. Vou falar rapidinho, então. Se vocês quiserem dar uma olhada, é legal também. Eu faço aula de LPF, né? Que é exatamente trabalhar respiração. Você trabalha toda a tua parte abdominal, né? Aquela respiração, acho que todo mundo já viu. Você solta, aí você prende a respiração e faz o vácuo. Então, você trabalha toda a parte de, não só abdominal, mas a parte de órgãos também, intestino, parte sexual, tudo. Ele é excelente. E é respiração. O primordial é a respiração. E sobre exercício, eu parei a academia na época da pandemia, e aí eu comecei a fazer em casa. Gente, eu pago muito barato. Muito barato. Eu tenho várias coisas bem legais nesse programa. E quem quiser depois pode me chamar, eu passo para vocês quem que é. É um personal daqui de Ribeirão que mora hoje na Bélgica, o cara é topíssimo. E eu faço HIIT com ele. São 15 minutos, 12 minutos por dia. E tem o LPF lá também. Tem várias outras coisas que ele coloca nesse programa. E além de uma nutricionista. Então, não faz se a gente realmente não for ver, não for buscar e não quiser. E caminhada. Caminhada é... Você não pode fazer nada? Vai caminhar. Caminhada é excelente para a memória, para a cabeça, para relaxar, para o estresse e para o teu corpo. É isso. Com certeza. Cris, muito obrigada pela tua presença, tá? Pessoal, amanhã a gente continua. Obrigada a todos que ficaram até agora. Beijo para vocês e até amanhã, viu? Beijo, Cris.